vocês para falar um pouquinho de inclusão, de diversidade. Agradecer a Dulce pelo convite para estarmos aqui falando. Parabenizar as colegas pela apresentação, Camila, Flávia, Agnes, muito obrigado. Vereador Divinei, Keila, enfim, todos, a Lu, por ter sugerido aí também. Prazer rever amigos antigos de APAI. E hoje a gente vai falar brevemente aí sobre o poder da diversidade. Essa diversidade que precisa acontecer. Diversidade é o poder daquilo que é diferente. E se a gente pensar naquilo que é diferente, a gente começa a entender o sentido da vida. Tem um psicólogo que diz assim: o quanto antes entendermos a importância ou o poder das conexões humanas, antes entendemos o sentido de viver. Porque, de fato, viver é sobre se conectar com o outro, não é isso, pessoal? Porque a gente, às vezes, pode ter diversos bens, diversas coisas, mas se não tiver alguém, assistir o jogo da Copa sozinho não é tão legal quanto assistir o jogo da Copa com a casa cheia de amigos. Viver não é tão legal se for sozinho e eu não tiver outras pessoas. Mas para a gente aceitar a diversidade, a gente tem que refletir, talvez em primeiro lugar, quem somos, né? O quanto nos aceitamos e o quanto compreendemos quem somos neste mundo, para poder estar aberto a conectar com o outro. Eu costumo brincar que, meu Deus, se tivesse um mundo feito só de André, eu ia falar, para que eu quero descer. Que tem dias que nem eu me aguento, sim ou não? Sou só eu que é assim ou não? Né? Somos assim e precisamos, porque quando há diversidade, há um poder de algo novo para acontecer. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é sim conectar a sociedade de alguma maneira com o diferente. E eu não estou falando só da pessoa com deficiência, o diferente. Eu sou diferente do João, João é diferente do Divinei, Divinei é diferente do Denilson. Enfim, cada um aqui é de uma maneira, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui. Então, inclusão social é um conjunto de medidas direcionadas a indivíduos excluídos do meio social. E aí, para falar sobre isso, eu empresto um pouco a fala de Hipócrates. Hipócrates era o pai da medicina moderna, e ele falava assim, olha, é mais importante eu conhecer a pessoa que tem uma determinada doença do que a doença que a pessoa tem. E aí, emprestando a frase, então é mais importante eu conhecer a pessoa que tem a deficiência do que a deficiência que a pessoa tem. Não quer dizer que eu não precisa conhecer, eu sou psicólogo, no meu consultório entram diversas pessoas com depressão todos os dias, mas cada uma é um ser humano único. Na metodologia do emprego apoiado, muito bem trazida pela nossa amiga Camila, nós vamos receber diversas pessoas com deficiência para serem inclusas no mercado de trabalho, mas cada uma é única. Sim ou não, pessoal? Nós conhecemos diversas pessoas com autismo, mas cada um é único. Nós conhecemos diversas pessoas com síndrome de Down, mas cada um é único. E entender esse poder é o primeiro passo para a gente construir uma sociedade mais inclusiva. Olhando ali, dá uma olhadinha, né? Acho que a maioria de nós aqui já conviveu com esse gráfico em algum momento, né? Com essa imagem. Durante muito tempo nós vivemos a exclusão, né? A pessoa com deficiência não podia fazer parte da escola, não podia fazer parte do trabalho, não podia fazer parte de uma câmara municipal, de uma faculdade. Hoje, nós temos pessoas com alguns tipos de deficiências inclusas no meio parlamentar, nós temos inclusas em faculdades, e é esse o processo que precisamos viver para chegar na inclusão, que eu costumo falar que é aquela frase da internet dos jovens, né? Jovem que já fui também, quando minha querida Ivana era minha coordenadora de estágio aqui na Prefeitura de Arujá, algum tempinho atrás, né, Ivana, que estivemos lá, e ainda tinha cabelo e não tinha barba, mas hoje as coisas mudaram um pouquinho, mas é entender essa questão de incluir tudo junto e misturado, não é assim, pessoal? Durante esse tempo que eu trabalhei na APAI de Guarulhos durante 8 anos, na de Itaquá durante 7 anos, e como a Flávia disse, algumas empresas não queriam os alunos lá. Teve um caso, claro, não cabe revelar a empresa por questões éticas, mas que a empresa falou, não, eu pago o salário dele, mas deixa ele em casa, deixa ele na APAI, deixa ele continuar. O que a empresa está dizendo com isso? Olha, ele não serve para estar aqui com a gente.
E isso é conscientizar dia após dia. Durante muito tempo, a pessoa com síndrome de Down, um termo usado era um mongoloide. E tem durante algum tempo, em algumas sociedades, a pessoa com deficiência era vista como um castigo divino. Estamos castigando, Deus está castigando o nosso povo, fizemos algo de ruim e veio um castigo, que era uma pessoa com deficiência, que inclusive em alguns casos era até sacrificada a esse Deus que estava bravo. E isso, sem perceber, nós permitimos continuar na nossa sociedade. Quando eu falo nós, pessoal, somos todos nós aqui. Todos nós aqui fazemos parte de uma luta de construção, mas também colocamos algumas pedrinhas no caminho. Sim ou não, pessoal? Tem uma frase que diz que o homem, ele não tropeça nas montanhas, ele tropeça nas pedrinhas pequenas, pessoal. E quais são as pedrinhas pequenas que nós temos tropeçado nesta causa, nessa luta que enfrentamos? Como a Camila disse, talvez aqui esse auditório poderia estar lotado, pessoal, se eu tivesse convidado mais uma ou duas pessoas, se eu tivesse trazido mais alguém. Porque tem um filósofo do tempo moderno que ele fala assim, olha, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Vocês conhecem o Homer Simpson, aquele do desenho? E às vezes a gente faz isso. Tem um conceito da psicologia que é o conceito da má-fé. Má-fé é toda vez que eu delego ao outro aquilo que é minha responsabilidade. Olha, vou dar um exemplo, eu não posso ser um bom pai para os meus 2 filhos, porque eu não tive pai. Posso ser um bom pai? Sim ou não, queridos? Mesmo sem ter tido pai? Percebam que a gente tem um poder de fazer essa sociedade diferente e mudar ela de fato. Mas quando nos tornarmos protagonistas, seres ativos nesse processo. Não sei se todos aqui já ouviram o termo capacitismo. Capacitismo é uma forma de preconceito social direcionada à pessoa com algum tipo de deficiência. Tá? E eu não vou pedir para nós levantarmos as mãos, mas eu tenho quase certeza que todos nós, em algum momento, já falamos algumas dessas frases. Olha lá, nossa, que mancada que eu dei. Preconceito direcionado à pessoa com deficiência física nos membros inferiores. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Perceba, a condição para ser rei não é ser uma pessoa educada, uma pessoa com capacidades cognitivas, uma pessoa que mas é ter olho. Ou seja, quem tem uma deficiência visual não pode chegar a uma posição de liderança. Quem disse isso? Para de fingir demência. Preconceito direcionado à pessoa com deficiência intelectual. Quem de nós não falou alguma dessas frases em algum momento? Para de dar uma de João sem braço. Preconceito direcionado à pessoa com deficiência física nos membros superiores. Dar uma de João sem braço é, você sabe, mas fica fingindo que não, né? Desculpa de aleijado é muleta. Como se a deficiência fosse uma desculpa para não alcançar alguns setores da sociedade. Quando, na verdade, nós precisamos transformar a nossa sociedade. Mais perdido que cego em tiroteio. O pior cego é aquele que não quer ver. Quer ver um outro tipo de deficiência de capacitismo? João. Oi. Que bonitinho. Tudo bem? Já papou hoje? Já? Papai vai vir te buscar? Vai? Para estar ficando sem graça. E é isso que eu queria chegar. É gostoso ser tratado assim? Mas nós já tratamos, talvez, uma pessoa com deficiência intelectual de idade adulta dessa forma? Uma forma de capacitismo. E aqui, pessoal, a intenção não é expor ninguém. Tanto que eu não pedi para nós levantarmos as mãos. Mas é conscientizar que talvez nós temos cometido esses erros na nossa caminhada. E nós precisamos rever este conceito. Um conceito importante a ser trabalhado, autonomia e independência. Autonomia, o meu mestrado é na área da psicogerontologia, no envelhecimento, mas que pode ser usado essas palavrinhas para qualquer situação. Autonomia, capacidade de decidir aquilo que eu quero. Independência, capacidade de realizar aquilo que eu decidi sobre a minha vida.
Sem perceber, nós tiramos algumas autonomias. Tem uma frase que nós usamos muito com o trabalhar da pessoa com deficiência intelectual, no que é a área que eu tenho maior experiência: nada sobre nós sem nós. Já percebeu que às vezes a gente quer decidir para a pessoa com deficiência quais são os melhores caminhos, mas não convidamos elas para as discussões? Nas APAES nós temos um programa chamado de autodefensoria. O autodefensor é um jovem eleito dentro da APAE para lutar pelos direitos dos jovens. Então o papel dele é participar de reuniões com a diretoria. Quando eu cheguei na APAE de Itaquá para implantar o projeto de empregabilidade, nós chegamos e no primeiro momento, na hora do intervalo, o lanche já vinha pronto para os jovens. Eu falei, não, a gente tem que mudar isso. Porque se lá na empresa, talvez o lanche não esteja pronto, e a gente precisa desenvolver a autonomia e independência deles. Eu falei, manda o lanche sem cortar, manda o presunto, o queijo, para desenvolver a autonomia, para ele decidir o que ele quer comer. Porque eu, particularmente, não gosto de geleia. Por que eu tenho que comer um pão com geleia? E se já vem pronto, eu não tenho escolha. E quão importante é termos escolhas na nossa vida, pessoal. E aí o pão veio no primeiro dia sem cortar, e um dos alunos, tem um grande carinho por ele tem um grande defeito, ele é corintiano, mas no restante está tranquilo. Estava gostando até agora, né, Dividei? Poxa vida. E meu aluno Gui chegou, e professor, nós não vamos poder comer hoje. Olha a palavra que ele utilizou. Nós não vamos poder comer. Por quê, Gui? Porque o lanche não veio cortado. Percebam, parece algo pequeno, mas na visão dele, ele não poderia comer porque o lanche não veio pronto para ele. Eu falei, não, Gui, calma. Peguei o lanche, o que você gosta, Gui? Cortei o lanche, mostrei para ele como faz. Eu gosto de presunto e queijo. Opa, coloquei o presunto e queijo. Eu falei, eu também gosto. Terminei de fazer o lanche, ele estendeu a mão, eu comi o lanche. Eu comi, porque quem fez o lanche? Eu que fiz? Oxi. E ele falou, ô professor, eu falei, ué, eu fiz, agora é a sua vez. Mas e se eu me cortar? Eu falei, isso às vezes pode acontecer, Gui. Ele falou, ô professor, e faz parte da vida. As coisas dão errado na vida de todos nós, sim ou não, pessoal? A gente consegue ficar aqui até o Jogo do Brasil contando testemunho, sim ou não? Nós temos histórias tristes na nossa vida, sim ou não? E se cortar faz parte, mas lógico, eu vou dar o apoio para ele. Então eu falei, Gui, vamos lá. Pegamos a faca, cortou, colocou o lanche. E eu não tenho gravado numa foto ou numa filmagem isso para mostrar para vocês, mas na minha memória, no meu coração, a imagem de satisfação dele comendo o primeiro lanche que ele mesmo montou com 18 anos foi fantástico, pessoal. Fantástico. E aí no outro dia chegou a dona Denise, mãe fantástica, chorando na APAE. Falei, vixe, o Gui se cortou, aprontou alguma coisa. Porque a gente tem esse viés negativo, né? A gente já pensa que logo as coisas deu errado. E ela veio comentando, André, hoje aconteceu uma coisa. Eu falei, meu Deus, desculpa, dona... Não precisa pedir desculpa. A gente já pede desculpa antes, né? E aí ela contou, André, hoje eu fui fazer o lanche do Guilherme, e aí ele pediu licença, pegou o pão da minha mão, falou, mãe, dá licença que agora eu tenho autonomia e independência, e fez o pão dele e comeu o pão dele. Agora, pense aqui comigo, meu querido, minha querida, o quanto que isso é libertador para ele e para ela. Porque se eu depender de alguém para tomar o meu café da manhã, é ruim. Porque eu vou precisar esperar minha mãe terminar de lavar a roupa, de fazer o que ela tem, das prioridades dela. Para ela também não é muito saudável, porque eu já ouvi de muitas mães da APAE, puxa, eu vivo em função do meu filho, e também não é saudável isso. Eu sei que é difícil, tá? Minha avó era deficiente visual, meu irmão tem, até alguns aqui conhecem, o Matheus, tem deficiência intelectual, e eu sei que não é fácil. Mas nós temos que viver por quem somos e ensinar nossos filhos a viver por quem eles são. É fácil? Não. Eu me lembro que quando meu irmão começou a trabalhar, eu ia atrás dos postes, seguindo ele, para ver se ele ia pegar o ônibus certo, para ver se... né? Porque a gente tem insegurança, e é normal ser inseguro. Mas
Perceba que eu falo para as mães da PAI, falava muito, hoje não estou mais atuando dentro da PAI, mas que, olha, para o Gui, para o João, para o Marcelo, vai ser difícil quando ele perder a senhora. Para o Gui vai ser muito difícil perder a dona Denise. Mas se ele perder a dona Denise e não souber fazer a comida dele, vai ser mais difícil ainda. Porque não vai ter ninguém que ame ele o tanto que cada uma dessas mães ama e que abdicam muitas vezes da própria vida em função dos seus filhos. Mas proteção demais também não faz bem. Lá num caso também, eu gosto de contar casos, eu já estou encerrando para já finalizar. Eu vi um aluno lá, 18 anos, pronto para o mercado de trabalho, uma cognição muito boa, só que ele não tinha domínio de leitura e escrita. E a deficiência, a lesão do cérebro dele, provavelmente ele não teria mesmo, tinha uma dificuldade bem acentuada nesse caso. E eu falei para a mãe dele, vamos colocar ele para trabalhar? E ele fala, não, mas André, e se der errado, e se ele sofrer bullying? E eu falei, pode acontecer, e a gente vai estar aqui para dar o suporte necessário. E aí a mãe permitiu, ele foi, entrou na empresa, primeira semana tudo bem, segunda semana tudo bem, terceira semana a mãe dele chega brava comigo lá na PAI. André, eu falei para você que ele ia sofrer bullying no trabalho, e ele está sofrendo, ele chegou chorando. E aí a gente de psicólogo às vezes vira investigador, né? Também a gente tem umas ações lá para entender o que está acontecendo. E ele trabalhava numa empresa muito boa nessa parte de inclusão, a Balduco aqui de Guarulhos tinha 54 alunos, só da PAI na setor. Talvez uma bolacha que você comeu foi feita por um dos nossos alunos lá. E sabe por que ele sofria bullying? Ele saía do trabalho, quando ele saía do trabalho, a mãe não tinha permitido ainda que ele fosse sozinho de ônibus por insegurança. E todo dia na saída do trabalho ela estava do outro lado da rua, ansiosa, com um Yakult e uma bolacha. Filho, tô aqui seu Yakult e seu todinho, eu trouxe. E aí sabe de quem ele sofria o bullying? Dos próprios alunos da PAI, que falavam, lá, vai lá com a mamãe. A gente erra pelo excesso, às vezes também, pessoal. Faz parte. E a gente conversou com essa mãe, falei, mãe, tem que deixar ele sozinho de ônibus. E a gente faz o cartão de enfrentamento, né, com o endereço dele, nome, telefone. Orienta ele que se ele se perder, vai numa loja grande, procura uma guarda civil municipal, procura, né, alguém que possa ajudar mais. E aí primeira semana tudo bem, segunda semana tudo bem, terceira semana se prepare que é difícil nesse processo, não sei o que tem. E aí chegou 9 horas da noite, ele chegava em casa às 7 horas da noite. 9 horas da noite a mãe dele me liga, André, eu vou te pegar, meu filho não chegou aqui em casa ainda, e tal, e desesperado, entendo esse desespero dela. Mas Deus sabe o que faz, na hora que ela falava comigo, ele chegou, são e salvo, na cadeia, amanhã eu vou lá na PAI conversar com você, e tal. E sabe o que aconteceu? Ele trabalhava em Guarulhos, uma cidade grande, ele dormiu no ônibus. Foi parar lá no Cabuçu, lá no fim de Guarulhos, conversou com o cobrador, voltou para o centro, mostrou o cartão de enfrentamento dele para o taxista, chegou em casa, exatamente do jeito que ele tinha combinado. Mas a insegurança e a proteção da mãe dizia o quê? André, tem que tirar ele do trabalho, André, não dá. Porque vai que ele se perde de novo. Mas perceba que ele foi... Quem já dormiu no ônibus e passou de ponto? Levanta a mão. Perceba que isso faz parte da vida e às vezes a gente não deixa que a criança se corte. Não é que a gente tem que, né, largar de mão, não é isso. Mas dar o apoio necessário. Hoje esse aluno, o primeiro caso que eu contei do Gui, hoje o Gui é autodefensor da PAI de Itaquá. Hoje esse aluno que a mãe não queria, né? Hoje ele vai para o Bosque Maia sozinho, vai com a namorada para o shopping sozinho. E em ambos os casos, as mães tiveram mais tempo para cuidar de si. E eles tiveram mais autonomia e mais independência para conquistar os planos deles na vida, queridos. Importante isso, sim ou não? Pega o seu barbante aí, levanta o barbante, escolha uma mão, tá? Não vale outra, só uma mão de que você vai escolher, escolha a sua melhor mão. Não vale pedir ajuda para ninguém, não vale usar a boca, nada. Você vai fazer algo muito simples, ó. Ó que faço, dá um nó. Pronto, ó, pronto, nó dado, ok?
Deem a maior quantidade de nós possíveis em 30 segundos a partir de agora, valendo. Vai lá, não desista. Dê nó aí, isso, já te vejo gente. Não vale usar outra mão não, só uma mão, hein? Não vale usar outra. Boca também não, só a mão, só os dedos aí. Tem gente se retorcendo. A pessoa começa a se morder. Tem casos que parece até possessão. Olha aí, vai. 10, 9, 8, 7, pressão psicológica. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Quem deu 5 nós? Alguém deu 5 nós? Oxe. Não dá, né? 4 nós. Alguém? Não? 4? 3 nós, alguém deu 3, olha lá, a Lu deu 3, a Nath também. 2 nós, alguém deu 2 nós. 1 nó, alguém deu 1. Nenhum nó. Ok, maravilha. Quem deu 3 nós ou 2 nós, geralmente na pesquisa, quem deu 3 ou 2 nós, levanta a mão, geralmente estão mentindo na pesquisa. Não, brincadeira, não é isso não. Não é isso. Quem não deu nenhum nó, depois me procura, eu dou o laudo lá no meu consultório, tá, para vocês. Não, também não é isso. Brincadeira, não é isso. O que eu quero dizer para vocês, queridos? Todos receberam o mesmo material, o mesmo tempo e as mesmas instruções. Só que cada um teve um ritmo diferente na vida. Porque a vida não é competição. Mas eu tenho certeza, se a gente for para casa e treinar isso daqui em casa, amanhã a gente volta dando um nó a mais. Essa luta não é fácil, mas a gente consegue dar mais alguns nós aí, aprender um pouco mais com a pessoa com deficiência. Olha aqui para mim agora. Esfrega a mão assim comigo, por favor. Olha para mim. Não para de olhar para mim, tá? Aproveitem para contemplar essa beleza da natureza, né? Esfrega a mão aí, isso, esfrega bem. Quando terminar, você vai colocar a mão na bochecha. Olha para mim. Olha para mim, vamos lá. Vai, pode colocar. Isso. Agora, ninguém se mexe. Olha em volta de vocês. Eu falei para colocar a mão onde? E o que vocês estão todos com a mão aí embaixo? Oxi. A culpa é minha. Olha aí, jogaram a culpa em mim agora. Olha só que coisa. Eu dei outro nó em vocês, olha aí. Mas a Dulce acertou, que eu vi. Tocar para saber, exatamente, aí é diferente. Então, mas o que isso significa, pessoal? Toda vez que o que a gente fala é diferente do que a gente faz, gera confusão. E se a gente falar, vamos lutar pela causa da pessoa com deficiência, mas no nosso dia a gente continuar tendo os mesmos comportamentos, talvez nada aconteça de mudança. Denilson, põe um vídeo só para a gente finalizar então. Oi? Um problema necessário, muito obrigado pela... Foi o elogio isso?
bom que deu para compreender. E para fechar então, queridos, nesse caso, o que aconteceu ali? Por que quando foi a pessoa com deficiência, os pais não imitaram? Hã? Como se fosse algo ruim imitar uma pessoa com deficiência? Será? Não sei. Cada um pode ter tido uma elaboração. Mas percebam que sem perceber, às vezes a gente ainda olha com distinção e a gente aprende isso, porque as crianças não fizeram isso. Talvez a grande foco da nossa sociedade é a gente começar a fazer isso, a olhar para todos como iguais, né? Diferentes, mas iguais. Einstein, ele tem uma frase, ele diz assim: todo mundo é um gênio, mas se você considerar uma pessoa, o peixe, pela capacidade de subir em árvores, ele vai passar a vida acreditando que é incapaz. Porque peixe, não importa o que você faça, ele não vai subir em árvore, meu amigo. Mas nadando, que peixe fenomenal, que animal fenomenal fazendo isso. Então, talvez o grande foco é nós entendermos que há espaço para a pessoa com deficiência na sociedade. Durante muito tempo, e a gente ainda utiliza o CID, Classificação Internacional de Doenças. E olha, é a pessoa com deficiência intelectual, é a pessoa com autismo, é a pessoa com síndrome de Down. Mas hoje, nas APAES, nós temos, no meio da pessoa com deficiência, utilizado o CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. CID, modelo médico, CIF, modelo social. Faz diferença eu olhar a pessoa pela doença ou pela funcionalidade dela? Sim ou não, pessoal? Talvez esse seja um grande foco para a gente poder aí, de alguma forma, modificar isso, tá? Quem quiser ver, eu tenho um trechinho dessa palestra no meu canal do YouTube também, André Novaes, O Poder do Olhar. Vai lá, assiste lá para rever, indica para algumas pessoas, se você também concorda com as coisas que foram ditas, tá bom? Eu agradeço a todos aqui. Opa, manda um alô, pessoal do YouTube, alô, tudo bem? Um prazer recebê-los aqui também virtualmente. Dulce, mais uma vez obrigado a todos aqui presentes, espero que tenha contribuído. E para fechar, deixo uma frase do querido Freud. Freud, um dos maiores psicólogos que existiu, depois de tantos estudos, ele fala assim: em última análise, é necessário amar para não adoecer. E talvez o amor possa fazer a diferença na nossa sociedade. E que, como o vídeo que a nossa querida Flávia trouxe, começar com a empatia, se colocando no lugar do outro, acho que um dos primeiros passos essenciais para a gente dar. Obrigado, pessoal.